seguinte, assunto do dia, assunto da semana, não dá para deixar passar em branco, né, gente? É a visita aí do Pedro Vaca, né, da Organização dos Estados Americanos, a visita dele aí no Brasil. E não dá para deixar de comentar. Bom, a gente sabe que esse pessoal da OEA aí, eles são canhoto, eles são canhoteiro, tá, gente? Eles são aqui da esquerda. E a OEA só se mexeu porque o Trump ameaçou retirar os Estados Unidos da OEA. Então, quer dizer, todos iam perder os seus empreguinhos, né? Por que eles não vieram antes, quando era o Biden? Então, o Trump saiu da OMS, saiu do Tratado lá de Paris, né? Ele tá saindo de tudo que é de esquerda. E ele ameaçou sair da OEA também. E aí, devido a essa, né, livre, espontânea pressão, o pessoal veio ao Brasil. Mas, na minha opinião, não esperem muito disso, tá? Não esperem muito, parece uma coisa muito boa e tal, mas não esperem muito disso, tá, gente? Vamos ver o que o jogo está Olímpio virando tá falando. Muito mais rápido do que a gente imaginava. E Lula e Alexandre de Moraes estão com a corda no pescoço. Donald Trump não está dando moleza. Já começou a colocar sanções para o Brasil, aumentando aí alguns impostos, né, algumas taxações sobre importações do aço brasileiro. Mas vem muito mais coisa por aí. Alexandre de Moraes e o STF receberam hoje a visita de um enviado da Organização dos Estados Americanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ah, mas tem muita gente que vai me falar: ai, Olímpio, mas ele é de esquerda. Ai, o senador Marcos Duval falou que ele blá, 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 blá. Eu assisti o vídeo do Marcos Duval, assim como todos vocês. Eu já recebi de 300 pessoas esse famigerado vídeo e eu vou falar sobre ele aqui também. Mas a questão é que eles estão dando a marcha ré. Hoje, Lula, que tinha esbravejado dizendo que iria sancionar os Estados Unidos também, taxar os produtos norte-americanos, já deu para trás. É óbvio, né? Como todo corrupto covarde. E é lógico que Alexandre de Moraes também não está numa situação muito boa. Por mais que vocês acreditem, e eu sei que tem muita gente que acha que essa visita do enviado da OEA é apenas um teatro, tem muito mais coisa por trás disso. Então... o problema é que é um teatro, quer dizer, poderia ser um teatro, mas esses caras têm uma função, ali, eles têm um trabalho, apesar deles não estarem realizando esse trabalho por causa da ideologia, mas esses caras têm um trabalho, né? E esses caras estão sendo pressionados pelo governo dos Estados Unidos. Porque não é só o Trump, é a Câmara, é o Senado, né, gente? Então eles estão sendo fortemente pressionados. Olha, ou vocês fazem seu trabalho, ou acabou para vocês também. Então eles se obrigaram a vir fazer agora. Vão fazer corpo mole, o que vão decidir, vai ser a contragosto. Quem que eles vão servir agora? Vão servir o Soros, ou vão servir o Trump com medo? Quem é que paga mais? Porque eles recebem do Trump e recebem do Soros. Quem que eles vão agora seguir, né, gente? Então, essa é a queda de braço do momento. Fiquem comigo aqui para entender um pouco melhor essa história. E antes, eu sempre esqueço, ó, eu tô numa correria, pessoal. Tanto que Só que o negócio do Soros tá despencando, né? O barco tá afundando. Então, será que eles vão continuar num barco afundando? Ou será que eles vão passar para o outro lado? Para o público dele, para a bolha que segue ele, para aquela bolha de meia dúzia de vagabundos, que cada vez menor, né, que segue ele nas redes sociais, mas não convenceu ninguém. O seu próprio ministro veio aqui agora com o rabinho entre as pernas, avisando que não vai mais taxar os Estados Unidos.
Então, não fez nenhuma discussão em relação a isso. O que o presidente Lula tem dito sempre, né, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. Não. Um dos avanços importantes no mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir, né, um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel da OMC em relação a isso. Então o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre. Ou seja, colocaram o rabinho em meio das pernas, vão aceitar a taxação dos Estados Unidos e não vão taxar produtos americanos porque sabe que vão perder. Do Marcos Duval, que foi lá na Auriverde e falou mais uma daquelas teorias dele. Cara, por favor, se você acompanha política, se você está realmente ligado nas coisas, vocês sabem quem que é o Marcos Duval, né? Marcos Duval traiu o Bolsonaro, Marcos Duval primeiro disse que estava trabalhando por Alexandre de Moraes, aí foi lá e acusou o Bolsonaro de golpe, acusou de uma série... Inclusive, muita da perseguição que está acontecendo com a direita aconteceu graças ao Marcos Duval. Aí... Quando ele começou a perder os seguidores da direita, a galera começou a apedrejar ele inventou uma história de pendrive, que ele tinha um pendrive mágico, que tinha informações sobre tudo, que ele ia explodir o Brasil com aquele pendrive, e no fim não tinha pendrive nenhum, não tinha informação nenhuma. Então é um mentiroso compulsivo, que inventa história o tempo todo pra estar na mídia, toda hora ele tem uma história maluca, que depois é desmentida. Então, sinceramente, pra mim, eu não confio no Marcos Duval. Eu não confio absolutamente nem um pouco nele. Talvez ele não seja uma má pessoa, talvez só seja uma pessoa com algum problema psiquiátrico. Inclusive, ele estava fazendo tratamento psiquiátrico até esses tempos atrás, se afastou do Senado por causa disso. Então é um cara, assim, que eu tenho meu pé atrás. Aí qual que é a teoria do Marcos Duval? Ele tem os contatos, ele consegue conversar lá com o secretário do Donald Trump lá, né? Ele é o cara que consegue conversar com todo mundo, porque advogado ligado aos direitos humanos está no Brasil para ouvir sobre liberdade de expressão nesta tarde. Deverá encontrar com parlamentares e conservadores. Então tá aqui, né? Vamos colocar o vídeo aqui do STF para a gente poder ilustrar isso enquanto eu falo. É óbvio que esse cara é esquerdista. É óbvio, eu não tô falando que ele não é. Ele, nas redes sociais dele, ele só segue esquerdistas, ele parece o Jean Willis Cover, né? Não tenha dúvida, ele faz parte de uma organização internacional de direitos dos humanos. É óbvio que ele é esquerdista. A questão, meu amigo, é que o bicho pegou pra essa galera. Exatamente. Agora, eles têm Donald Trump e Elon Musk na cola deles. Que eu falei antes, o que eles vão fazer agora? Tá, vocês são da esquerda, mas o teu trabalho é esse. Tu vai fazer o teu trabalho ou outra pessoa vai ter que fazer, entendeu? Então eles estão morrendo de medo de perder o seu dinheirinho. Agora, será que o Soros vai bancar isso? Como é que vão fazer, né? E para eles foi dada uma missão. Vão lá e resolvam essa treta de alguma forma. Então, a gente não sabe o que aconteceu nessa conversa. Até o vídeo é mudo. É óbvio que esse cara não veio aqui feliz da vida porque vai ferrar com o STF, com a esquerda brasileira e tudo mais. Ele tá aqui contrariado. Ele veio aqui no mínimo, para avisar o pessoal. Para não perder o salário dele. Pessoal, galera, tire o pé do freio, recue e pare com o que vocês estão fazendo, porque as consequências vão ser graves. Então, eu não estou dizendo que esse cara aqui é bonzinho, que ele é do lado da direita, que ele é do lado do Trump ou alguma coisa assim. Ele não é, a gente sabe disso. Mas ele está com uma missão e ele tem que fazer isso. E aí a gente vê a próxima notícia, né? Bia Kicis aqui publicou a visita do próprio Pedro Vaca. Pedro Vaca é um nome estranho, né? Eu vou contar até uma história aqui. Quando eu era criança, na casa do meu avô tinha um cachorrão grande assim, e a gente chamava ele de Pedro, de Pedrão.
E olha, não é nem preconceito, meu padrasto o nome dele é Pedro também, então não tem nada a ver com os Pedros. A criança dá o nome que quer pro bicho. E a gente dá o nome de Pedro do cachorro. E aí o Pedro, o Pedrão, ele comia mato de vez em quando. E aí a gente apelidou ele de Pedro Vaca. Olha que história idiota para contar no meio de uma live, né? Mas eu lembrei aqui que o Pedro Vaca tem o mesmo nome do cachorro do meu avô. E aí, voltando aqui, tá lá ele ouvindo também os deputados de direita e recebendo aqui todas as denúncias. Então, a gente tem um outro vídeo aqui do pessoal da CIDH saindo aqui com uma série de materiais que foram fornecidos também pelos deputados de direita, que foram os mesmos que fizeram as denúncias para a CIDH dos abusos autoritários e da perseguição contra a liberdade de expressão aqui no Brasil. Tá, agora nós temos que ver esse vídeo aqui. Nós fizemos uma reunião, acho que foi Pessoal, tô gravando esse vídeo agora para fazer um resumo, explicar para vocês como que foi a reunião com Pedro Vaca, né, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade. Depois que é lá dentro da reunião, o Gustavo Gayer falando pro esquerdinha aí, o Vaquinha, tá? O Pedro Vaquinha, da esquerda. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos... Vocês percebam, abrindo um parênteses aqui, vocês percebam que a coisa é tão armada, né, pelo George Soros e a sua turma lá do topo da pirâmide, a coisa é tão armada que eles colocaram um cara, né, da Organização dos Estados Americanos, quer dizer, um órgão que deveria fiscalizar, né, que estaria, tipo assim, acima dos governos americanos, é um órgão independente que fiscaliza os governos para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, evitar abusos, evitar a criação de ditaduras. Eles conseguiram aparelhar tanto o sistema que eles botaram a esquerda para fazer isso, ou seja... Entendeu? Sabe o fiscal de prova? Botaram um fiscal de prova que te ajuda a colar. É isso que eles fizeram. Botaram um cara da esquerda para fiscalizar as ditaduras da América Latina. Olha aonde que eles chegaram com o aparelhamento, né? E só que agora ele tá tendo que ou tu trabalha ou tu sai fora. Vamos ver até onde vai a tua ideologia de esquerda, né? Agora que o bicho pegou. Risco agora, acho que agora de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Van Hatten foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras, eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras, e muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares, parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos, e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Van Hatten disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade.
tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Eu lembro só que Só por uns 2 minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Tá nojento essa história, né? Tá cada vez vindo mais podre à tona, né? Mas é bom que venha, né? Porque o Brasil sempre foi assim. Só que agora nós estamos tendo conhecimento, nós estamos tendo visão, nós estamos tendo acesso a essas informações. Mas sempre foi esse teatro da tesoura, né, Cavaleiro? Infelizmente eu não acredito mais. O Geyer falou que eles não tomaram atitudes porque só agora estão aqui. Eles só estão aqui agora por causa do Trump. Né, tudo bom, Lúcia e Gideon? Eles estão contando história de terror para a bruxa do castelo. Pois é, o esquerdinho deve estar feliz por dentro. Pois é, então, o cara que está escutando isso é de esquerda, né? É da turma dos Soros. Só que como é que fica? Ele também tem um emprego, ele também tem um trabalho. E agora? Ele vai passar pano, ele vai fazer alguma coisa, não vai. Vão tirar ele dali. Porque o que acontece? O Trump já falou que vai sair da OEA, o Trump, os Estados Unidos. E aí acabou essa instituição. Porque quem sustenta é os Estados Unidos. Acabou, né, essa instituição. E aí como é que faz, né? Ou vão trocar esse cara, vão tirar ele. Vamos ver. Melhor do que nada, né? Eu penso assim. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central em posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão... Vocês viram a força que eles fazem para não ter voto impresso? Qual é o problema? Não é tudo bem? Não é tudo certinho? Por que não ter? Até na Venezuela teve, né? E comprovou que o cara roubou, não é isso? Vocês estão vendo a briga deles para não ter voto impresso? Por que será? Qual é o problema? Sabe, gente? Tem alguma coisa muito errada aí. Nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela justiça brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Ó, breaking news aqui, ó, direto do Canadá. Aqui já saiu que a USAID influenciou na eleição que o Lula ganhou. Olha aí, ó. No jornal lá do Canadá já estão falando isso. Né, Kátia? As eleições têm que passar credibilidade. Isso não acontece hoje, então. Porque eles brigam, é a luta deles para não ter voto impresso de jeito nenhum. Né, Elvis? Com tudo isso, se eles não agirem, realmente foram comprados.
fica difícil acreditar na índole da OEA, até porque eles são da esquerda. Mas eles estão sendo pressionados por Donald Trump, entendeu? Então, o que vai sair daí que nós ainda não sabemos. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os dois lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Como vocês puderam ver, eu tentei da melhor forma possível apresentar para eles a degradante, absurda situação que se encontra o Brasil, não apenas no que diz respeito à liberdade de expressão, mas o uso da justiça como perseguição, as ordens ilegais, diz respeito à Constituição. Bom, eu realmente despejei tudo aquilo que estava entalado na minha garganta há muito tempo. Levará alguns meses até que esse relatório fique pronto, mas a percepção que eu tive é muito boa. Eu acho que vai vir um relatório que vai mostrar realmente o que está acontecendo no Brasil. Da nossa parte, nós não podemos parar de trabalhar. Continue marcando o Pedro Vaca, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu Twitter, no seu Instagram. Pegue prints que mostram que houve censura, matérias da imprensa, trechos de vídeo, onde você percebe claramente que há uma censura, que há um viés ideológico na nossa Suprema Corte. Poste no Twitter, no X, e marque Pedro Vaca. Pedro Vaca, ele usa muito o X, é a principal ferramenta que ele usa para se informar das coisas. Então vai lá, deixe seus comentários, marque ele sempre, coloque esses vídeos, esses posts nos comentários das postagens dele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vir um relatório favorável a resgatarmos a liberdade de expressão no Brasil. Um abraço. A história é como uma moeda. Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, estou gravando esse vídeo agora para fazer um resumo, explicar para vocês como que foi a reunião com Pedro Vaca, né, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que veio ao Brasil. Ontem, por protocolo, eles têm que fazer isso, é o protocolo da comissão, eles escutam primeiro o estado ao qual ele convidou. Eles foram convidados pelo estado, então ele tem que ouvir, obviamente, a parte do estado. Os próximos dias serão para ouvir os denunciantes. E hoje eles escutaram deputados e senadores. Bom, a reunião foi ótima. Nós trouxemos uma fartura de provas, usando documentos, decisões judiciais, manchetes, artigos da imprensa e até mesmo vídeos, onde nós mostramos para ele o que está acontecendo no Brasil. E eu posso garantir para vocês, querendo ou não, quando você está na frente de uma pessoa, você consegue fazer uma leitura de qual impressão ela está tendo daquilo que está sendo exposto. E o Pedro Vaca saiu hoje da reunião
espantado, assustado com a ditadura que o Brasil vive. Assustado com as decisões sem fundamento do Alexandre de Moraes, com a censura das pessoas, com deputados e senadores sendo colocados em inquérito por suas palavras, sendo que a nossa Constituição nos torna imunes a todas e quaisquer palavras. Então assim, nós mostramos a fala do Barroso, quando o Barroso, isso assustou ele, quando o Barroso fala que a eleição não se ganha, se toma, quando o Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando o Barroso fala perdeu o Mané. Eu tenho certeza que a impressão agora que ele tem de Alexandre de Moraes e Barroso é uma totalmente diferente do que a que ele teve ontem. Então assim, várias pessoas falaram, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Jorge Seife, Bia Kicis, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Damares, Padovani e outros deputados que estavam lá, Ramagem, Jordi, todos foram municiados de documentos e mostramos ponto a ponto o que está acontecendo no Brasil. Explicamos como que a censura começou, quando foi que Dias Toffoli foi colocado como amigo do meu pai, a partir daí foi aberto esse inquérito das fake news, que já vai fazer 6 anos e está sendo usado como uma arma para censurar pessoas no Brasil inteiro. Falamos sobre Revista Oeste, falamos sobre Brasil Paralelo, falamos sobre as famílias das pessoas que estão presas, e eu te garanto, gente, ele terá que ser uma pessoa muito, mas muito mau caráter para sair do Brasil sem a percepção concreta de que isso aqui não é uma democracia, que o Brasil vive sob um regime de censura e que o STF, a nossa Suprema Corte, aquela que deveria resguardar a Constituição, tem sido justamente a instituição que mais a desrespeita, que mais persegue e que instrumentalizou o Estado Democrático de Direito, as nossas leis, para perseguir a direita. Foi uma reunião muito boa. Falamos cautelosamente, ponto a ponto, tudo o que aconteceu. Agora, nos próximos dias, mais denunciantes serão ouvidos. Pedro Baca me falou durante a reunião que ele assistiu o meu vídeo em inglês, onde eu faço a denúncia de tudo o que está acontecendo no Brasil, um vídeo de 30 minutos. Ele veio e me falou que ele assistiu o vídeo. Ele vai passar agora a ouvir mais pessoas, mais denunciantes, os advogados do 8 de janeiro, pessoas que foram censuradas, pessoas comuns, empresas que foram perseguidas, até a sexta-feira. Então vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar fazendo a hashtag HelpBrasilCIDH, estava no Trending Topics, ele assustou inclusive pelo fato de estar nos Trending Topics. Uma outra coisa que eles nos disse também, que o assustou, foi que a quantidade de denúncias que eles receberam, milhares, eles receberam no e-mail deles, graças à mobilização que a gente fez, milhares de denúncias sobre o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que ele nunca tinha ido para um país e recebido tantas denúncias de censura como ele recebeu no Brasil. Então, se o governo chamou eles para tentar apaziguar a situação, foi um tiro que saiu pela culatra. Eu tenho certeza disso, tá? Eu sei que ele defende muitos jornalistas, eu mencionei Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, vários jornalistas que foram perseguidos, que têm mandato de prisão, passaporte suspenso no Brasil, e eu tenho certeza que isso tocou no coração dele, porque uma das pautas que ele mais leva com apreço é a defesa da imprensa e defesa de jornalistas. Ele sempre denuncia jornalistas de outros países quando são perseguidos, então eu falei para ele que, olha, então você tem que começar a fazer defesa no Brasil, tá? Porque aqui você até agora não vi nenhuma nota sobre jornalistas perseguidos no Brasil. Resumindo, para concluir, foi boa, eu acho que vai ser um relatório muito bom, e saindo um relatório falando pelo menos 10% do que acontece no Brasil, vai ser vital para que o mundo entenda o que está acontecendo aqui, e quem sabe assim a gente possa ter uma força maior para reverter a situação. Beijo no coração, um abraço. O negócio é o seguinte, desenvolvedor... Falou tudo. Pelo menos, né, gente, eles estão sofrendo uma pressão, as coisas estão vindo à tona, o mundo todo tá ficando sabendo, né, do que tá rolando aqui, não dá para esconder, né, então, assim, está tendo uma pressão, e isso é bom, né, a economia não tá indo bem, ninguém mais quer saber desse Lula aí, né, é um que outro aí que fica, né, tio do biscoito aí, né, um que outro tio do biscoito da vida aí, né, e tem, né, até que tem bastante, os tios do biscoito defendendo, não sei como é que pode defender regimes que estão aqui para quebrar o país, né, isso é uma ignorância, é uma falta de conhecimento, de estudo.
Mas tá aí, vai ter pressão internacional, vai ter que sair algum relatório e vamos ver se eles vão... Porque o Pedro Vaca, apesar de ser de esquerda, ele sabe que ele tá ali a serviço do Trump. Ele vai ter que fazer alguma coisa porque é o dele que tá na reta. E ele, acho que ele não quer perder o emprego dele, né, gente? Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser esse relatório. Vai demorar meses, né? Vai demorar meses para sair esse relatório. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? O Dantan Dallagnol falou um pouco sobre isso também. Tem até uma entrevista aqui, ó. Uma entrevista do Pedro Vaca, rapidinho, ó, na saída ali, ó. Em relação ao que ele está ouvindo e vendo aqui no Brasil. Bom, agora que você já entendeu o que é essa corte e o poder que esse relator que está aqui no Brasil tem, senta que eu vou entrar no ponto 2 desse vídeo, que é mostrar para você o que ele disse ontem. E não só senta na cadeira, mas senta o seu dedo no like se você está gostando da reação da OEA contra os abusos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha aí, ó. Pedro Vaca, esse é a direita aqui, ó. For Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? Como você avalia a visita ao Brasil até agora? Estamos ouvindo muitas histórias e relatórios. Uma agenda pesada, então estamos trabalhando nisso. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? Agora sobre a liberdade de expressão no Brasil é preocupante? O tom dos relatórios é realmente impressionante. Olha aí, impressionante. Really impressive. We have to. Really impressive. É realmente impressionante. E aí ele segue dizendo que nós temos que analisá-los com calma. Analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court. E sobre a reunião com o Supremo Tribunal Federal, o repórter pergunta: foi satisfatória a respeito da liberdade de expressão? I think they published a press release. Eu acho que eles publicaram um comunicado para a imprensa brasileira. On that, that's their voice. Essa é a voz deles, olha só. Essa é a voz deles, dizendo, olha, não tem nada a ver com o que eles falaram, essa é a voz deles. We will have ours later. Teremos o nosso depois. Ok, thank you very much. Gente, e agora, para que lado que ele vai jogar, hein? Hein, André? Seria bom um novo regime militar semelhante ao que começou em 64. Não seria o melhor dos mundos a nível democrático, mas no Brasil precisamos de um pulso firme. Precisamos de um pulso firme, essa é a verdade. Né, Luciano? Ter registrado a reunião ajuda na verificação do relatório, pois dificulta a passada. Exatamente. Que por mais que ele seja de esquerda, é um negócio oficial. Tem ata, tá registrado, tá em vídeo. Então tá aí, né? Isso vai repercutir no mundo todo. Não é isso? Vamos ver a reunião aqui. Que espetáculo! E aí a reunião dele, olha aí na reunião, acabou de sentar aqui o Rodrigo Marinho, que é do time do Novo, da liderança do Novo, advogado, um dos grandes defensores da liberdade de expressão. Você tem aqui do lado dele ali, vai aparecer ali o advogado, o doutor Sebastião Coelho. Lá atrás, ó, o Marcos Duval. Na parede aqui você vai ver pessoas aqui com anistia já na camiseta. Ou seja, pessoas aqui vítimas dos abusos aí, sendo ouvidos pelo Pedro Vaca. Gente, é pouco ou que é mais? Então o relator especial para a liberdade de expressão da OEA, o Pedro Vaca, ele confirmou que o que ele viu no Brasil é simplesmente impressionante. Ou para usar as palavras dele, é really impressive. Não é usual esse tipo de comentário, mas ele não se conteve. O que você acha que deixou a OEA de olhos arregalados, o Pedro Vaca assustado? Conta aí pra mim nos comentários. Pode desabafar, porque tem bastante coisa que deve ter... Pois é, o que será que ele... O que ele vai tirar? Será que ele vai conseguir passar um pano sabendo que o Trump tá em cima dele? Hein? Será que ele vai passar um paninho? O que ele vai dizer? Não, tá tudo bem no Brasil, não aconteceu nada. Com toda essa pressão internacional, o próprio Senado americano, né, gente? Aqui no Brasil, centenas de denúncias e casos, quer dizer, ele vai conseguir passar um pano mesmo assim? Vai ficar por isso? Né? Então agora ó, próximos capítulos. Isso aqui aconteceu ontem, hoje, está acontecendo, vai até sexta. Vamos ver agora os próximos capítulos para ver o que vai acontecer.
né? Às vezes sinto que uma grande parte da população se deixa ser comparada a gado, palhaços, massas de manobra. Vídeo carnaval. Tudo bom, Jeová Araújo? Bem-vindo, Kátia. Eu quero muito mais, né? Vai tentar passar pano, sim. Pois é, só que se ele tentar passar pano, ele vai dançar. Vai ter que arrumar um emprego em outro lugar. Porque o Trump vai deixar a OEA. E aí, deixando a OEA, acabou essa organização. Não tem saláriozinho mais para ele. Então, gente, a questão agora é essa. Ele vai passar pano, ele vai servir... Quem que ele vai servir? Ele vai servir a turma dos Soros, que já tá balançada, ou ele vai vir pro lado, né, pro outro lado da força. Não é isso, gente? Quem que ele vai servir agora? Ele vai manter as ideologias dele, que estão caindo por terra, ou ele vai fazer o jogo que o Trump está cobrando que ele faça? Vamos ver agora, né? Cenas de um próximo capítulo, né? A 1 hora que saiu, a Barroso e Moraes vão ter que se explicar. Barroso e Moraes recebem a delegação da OEA e deixam o STF em estado de alerta. Olha aí, ó. Racha no STF. Barroso entra em atrito com Moraes e Gilmar Mendes. Ó, estão começando a brigar entre eles. Moraes libera redes sociais de Monark, Fiuza e Hang em meio à visita da OEA no Brasil. Quer dizer, ele chegou até a liberar as redes sociais, gente, do Luciano Hang, o Fiuza, né, um baita jornalista, e o Monark, que estava lá desesperado, veio em boa hora. Então, gente, vamos ver agora o que vai acontecer, né? O EA precisa ajudar o Brasil. Vamos ver o que o Van Hatten falou aqui. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direita, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira
que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula e judicial do STF. Bom, aí cada um teve 5 minutos para falar. Esse aqui é o canal do Van Hatten. Aqui, ó, quem é que botou aqui, ó? Neves. Não creio que com todo esse robusto processo de denúncias, ele vai passar pano. Seria muita cara de pau. Pois é, e a pressão? E a pressão por trás, hein? Eu acho que para esse país estaria tudo sem solução. Pois é. Tem muita pressão em cima dele, né? O Elon Musk já sabe, Trump já sabe, derrubaram lá o US-8, né? O maior escândalo da história, todo mundo está sabendo de tudo, não é isso? Então vai ser muito fiasco para esse Pedro Vaca aqui e para a OEA simplesmente dizer, não, tá tudo bem no Brasil, segue o jogo, né, gente? Seria muito fiasco. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Cenas do próximo capítulo. Né, cavaleiro? Se algo tivesse tocado na OEA, teriam feito algo, mas agora com o Trump acordaram para a vida. Acordaram para a vida meio que, né, na forçação, né? Se tivessem caráter, vão agir. Se tiverem caráter, vão agir. Aí que tá. Né? Vamos ver para que lado que ele vai, jogar. Se é o vai ou racha, ou ele vai continuar seguindo lá as diretrizes da Open Society lá do George Soros, da sua turma, ou ele vai seguir o Donald Trump e o Senado americano, né, gente, que tá todo à direita, tá bom? Triptofano, antidepressivo natural. Ajuda o corpo a produzir serotonina, um neurotransmissor relacionado ao humor e ao bem-estar, popularmente conhecido como hormônio da felicidade. Então, se você conhece alguém que está meio para baixo, meio down, meio debilitado, meio triste, tá, gente? Triptofano. Isso aqui é incrível, esse produto aqui, tá bom? Tem na loja, pesquisa lá. Você pode pesquisar lá por produtos para depressão, você vai achar. Ou digita triptofano, que você vai encontrar aí. É fenomenal. Outra coisa, aqui ó. Produtos modernos, novos. TDAH. TDAH, sim, para quem tem TDAH. Ele potencializa o desempenho cognitivo, melhora a sua concentração, estimula o alerta, diminui a hiperatividade, auxilia no foco, concentração e esforço cerebral, e também ele dá uma energia aí. Para quem tem TDAH, para quem vive meio no mundo da lua, meio aéreo, meio distraído, não consegue focar nas coisas, tá?
Você não precisa ter TDAH para tomar. Se você é meio distraído, tem dificuldade para focar, para se concentrar, para aprender algo novo, experimente, tá, gente? Experimente. Tem aí na loja. Né, Cecília? Preciso saber sobre a apometria. Descrição do vídeo tem os links. Dá uma olhada aí. Agende o seu atendimento porque está, acho que só para março agora. Gente, olha aqui, ó. Flor noturna. Flor noturna. Para o quê? Menopausa. Os calores da menopausa. Aliviar os sintomas como calorões, fogachos, insônia e ansiedade. Especificamente para menopausa. Tá, gente? É ótimo essa marca Denature aí. Só coisas moderníssimas. Né? O que mais temos aqui? Deixa eu pegar mais um aqui. Ah, o ômega 3, que chegou num formato diferente. Tá aqui. Ômega 3. Gente, o ômega 3, já falamos sobre ele aqui várias vezes, né? O famoso óleo de peixe é essencial para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, melhora a função cognitiva, ou seja, te ajuda a aprender mais as coisas. Ajuda a memória, reduz as condições neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Ele atua diretamente no seu cérebro, tá? Então, se na sua família tem aí alguém que tem Alzheimer, demência, tá, gente? Parkinson, então você pode tratar e também pode prevenir com o ômega 3. Além, claro, de baixar o colesterol, de fazer um trabalho cardiovascular também, proteger seu coração. É excelente. Todo mundo deveria tomar o ômega 3. Aqui, ó, o Taco botou aqui. Ômega 3 é daqueles que todos deveriam tomar. Exatamente, todo mundo deveria tomar ômega 3 e clorela. Ininterruptamente, sempre. Tomar ômega 3, clorela, ômega 3, clorela pra sempre. Você vai ver a qualidade de vida que você vai ter lá na frente, lá na sua... né? Passou dos 45, 50, gente. Deveria tomar sempre, né? Invista em você. Custa menos que um X, tá? Menos que um X. Invista em você. O que mais que eu posso... A graviola. A graviola. Aqui, ó. Graviola é um poderoso anticancerígeno, tá, gente? Alivia doenças anti-inflamatórias, evita diabetes, saúde dos olhos, protege o estômago, ansiedade e estresse, combate a pressão arterial, fortalece a imunidade, combate a prisão de ventre e principalmente aqui, ó, ajuda na prevenção do câncer. Por quê? Porque ela é rica em acetogenina, que é um composto metabólico que possui efeito citotóxico, ou seja, combate células cancerígenas. Estude sobre graviola, tá? Estude sobre graviola. Olha aqui, ó. Observou-se em alguns estudos que o consumo da graviola a longo prazo pode prevenir e tratar diversos tipos de câncer, como de mama, de cólon, de pulmão e de próstata, tá? Então é um poderoso anticancerígeno. Você pode prevenir e tratar. Graviola, tá, gente? Graviola. Dá uma olhadinha aí. O que mais chegou novo aqui? Chegou o tal do Cardomariano. Já ouviram falar? Cardomariano é o melhor produto que existe para o fígado. Então você tem gordura no fígado, tem problema com digestão, você fica pesado, né? Proteção hepática, colabora no tratamento de desordens hepáticas, auxilia no combate de radicais livres, causadores de câncer, melhora a digestão e é diurético. Então, gente, para tratar fígado, gordura no fígado, problemas com o fígado, tá? Má digestão,
se sentir pesado, se sentir inchado, se sentir devagar, com preguiça. O que é isso? É o fígado lá muito carregado, muito gorduroso, muito preguiçoso, tá? Cardio mariano para agilizar os processos hepáticos, tá bom? Estudem sobre também. E assim por diante. Assim por diante, tá legal? Dá uma olhadinha aí na loja, qualquer dúvida, chama no zap. Tem produto para todo tipo de problema aqui na loja, tá, gente? Para todo tipo de problema. De ácido úrico, Alzheimer, ansiedade, estresse, até o V de vitiligo. Ah, olha aí, ó. Tireoide, reumatismo, refluxo, próstata, Parkinson, osteoporose, menstruação, menopausa, memória, lúpus. E aí vai, gente, insônia, imunidade, hiperatividade, fertilidade. Você conhece o elixir de inhame? Você conhece alguma pessoa que está querendo ter filhos? Elixir de inhame é a melhor coisa que existe para acelerar o processo de fertilidade no organismo da mulher, tá? Homem não adianta tomar porque o homem não engravida, tá, gente? Por mais que falem, mas não engravida, tá bom? É para mulher, tá? Elixir de inhame. Dá uma olhadinha aí.